Galera, Sobrenatural A Porta Vermelha estreou e nesse vídeo eu vou falar pra vocês, com spoiler, na minha opinião, se eu gostei ou não do filme, se vale ou não a pena você sair de casa, gastar o seu suado dinheirinho pra ir assistir esse filme. Eu vou falar sobre a história, vou falar sobre se tem terror ou não, se dá medo, se não dá, vou falar se ele acrescenta em alguma coisa nesse universo de Sobrenatural. Enfim, vou falar tudo o que você precisa saber pra decidir se você vai sair ou não de casa pra assistir esse filme. Então, se você quer saber se vale a pena assistir Sobrenatural A Porta Vermelha, bora comigo. Fala galera, aqui quem fala é o Gabriel e sejam muito bem-vindos ao meu mundo. Sobrenatural é uma das poucas sagas de filmes de terror que eu gosto de assistir, assim como Invocação do Mal, porque eu gosto muito de filmes de terror, sou um grande fã e gosto mais ainda dos filmes de terror que são realmente de terror, que te dão medo, que fazem você pular do sofá, fazem você levantar da cadeira do cinema, fazem você dar aquele grito de susto no meio do filme, porque na minha opinião essa é a graça de filmes de terror. Porque pra mim, galera, filme de terror que não dá medo é a mesma coisa que você ir num show de stand-up, assistir um filme de comédia e não dar uma risada. Sobrenatural em si, essa saga é um pouco complicada de você entender se você não presta atenção em todos os filmes, em cada detalhe que cada filme conta pra você, porque eles não lançaram em ordem cronológica, em ordem dos acontecimentos. O primeiro filme do Sobrenatural fez um grande sucesso, então eles decidiram expandir mais essa franquia e lançaram filmes assim que contam mais a história dos personagens, como por exemplo, Sobrenatural A Última Chave, que conta mais a história da Elise, da infância dela, o que aconteceu com ela, como ela se tornou quem ela é. Sobrenatural A Porta Vermelha pega o gancho de Sobrenatural Parte 2, depois que o Josh é libertado do espírito que estava controlando o corpo dele e estava fazendo com que ele atacasse a própria família, e ele e o Dalton procuram uma ajuda de um especialista para hipnotizar eles e fazer com que eles esqueçam que eles têm a habilidade de viagem astral, que eles conseguem separar o espírito do corpo físico e então viajar para um lugar onde a Elise chama de além, um lugar onde ficam as almas transitando, meio que um lugar de passagem entre essa vida e a próxima. Então acontece muitos anos depois, quando o Dalton já está na faculdade, Josh e a esposa deles se separam, começam a viver separados graças ao acontecimento daquele filme, que eles não conseguiam mais viver juntos, porque os filhos não tinham associado que o pai estava possuído, porque eles ainda eram crianças, então eles acabam ficando com medo do próprio pai, se perguntando por que o pai deles fez aquilo. O único que entendia a princípio era o Dalton, mas os outros dois não, porque não sabiam muito bem o que estava acontecendo. Sobrenatural A Porta Vermelha não é um filme com uma história muito complexa, afinal de contas esse não é o ponto forte dessa saga. Nenhum dos outros filmes tem uma história tão mirabolante, tão complexa, muito fascinante, que tem muitos motivos por trás. Então eu diria pra vocês que esse filme é o filme da franquia com uma história mais fraca, com uma história menos desenvolvida. Até porque nesse filme ele gira basicamente em torno das consequências do filme passado, não explora muita coisa. Eles tentando lembrar daquele ano que eles esqueceram. Esse é basicamente todo o enredo do filme, do Josh e do Dalton se perguntando por que eles não lembram de um ano inteiro da vida deles, tentando descobrir o motivo disso. O Dalton, no meio da aula de arte dele, lembrando de um ponto do passado dele, daquele um ano que ele viveu, que ele não sabia o que significava, da Porta Vermelha, ele sentindo que aquela porta tem alguma coisa a ver com aquele um ano todo que ele esqueceu, mas não sabendo porquê, dos espíritos voltando a atormentar ele, do Josh se perguntando do porquê que a mente dele tá tão bagunçada, do porquê que ele abandonou a família dele por muito tempo, do porquê que a esposa dele se separou dele, e nesse meio termo deles tentando achar as respostas para tantos porquês, eles acabam inconscientemente tendo contato com esses espíritos que voltaram a atormentar ele. O Josh, o espírito do pai dele, e o Dalton, o demônio da cara vermelha. Porque, galera, como eu falei para vocês, eles foram hipnotizados para esquecer que eles tinham essa habilidade de viagem astral. Eles não perderam a habilidade. Assim como a Elise tinha feito com o Josh no primeiro filme, né, que foi mostrado pra gente dessa saga, eles voltaram a fazer e dessa vez foi o Josh e o Dalton. Se a história desse filme é fraca, o terror desse filme compensa, galera. Esse terror é muito bom, não é um filme de terror fraco que você assiste bocejando, que você assiste sem tomar nenhum susto. É um filme de terror que realmente faz você sentir medo, faz você ficar tenso pelos personagens. Esse filme não deixa a desejar nesse quesito, e se eu não me engano, nenhum filme dessa franquia deixou a desejar, e não era esse que ia decepcionar. Então você pode, se você quer ir assistir esse filme pra pular da cadeira, sentir medo, esse filme é ideal pra você, e eu me arrisco a dizer que desse ano, dos filmes que já lançaram, é um dos melhores filmes nesse quesito. E eu assisti A Morte do Demônio e Ascensão e eu considerei um dos melhores filmes. Eu acho que esse filme só perde pro A Morte do Demônio no quesito história. Mas aí você assiste o vídeo que eu postei aqui falando sobre A Morte do Demônio e Ascensão, que também tá muito legal. Se você não assistiu o filme e tá pensando em assistir quando ele sair na stream, não sei se já saiu, clica aqui no card, tá lá na descrição que tá o link pra você assistir. Então, galera, em relação a susto, em relação a medo, você pode ir confiante que
você vai gostar desse filme. O demônio da cara vermelha aparece em momentos distintos desse filme, dando susto na galera. O pai do Josh, quando vai tentar dar um aviso pra ele, quase mata a gente do coração. Então esse filme não deixa a desejar nesse quesito. Pela história desse filme não ter sido muito bem explorado, não ter sido bem desenvolvida, não ter sido bem trabalhada, a gente não termina o filme, a gente não sai da sessão com mais informações além daquelas que a gente já sabia com base nos outros filmes da franquia, o que é um ponto bem negativo. Isso é muito ruim no filme, porque eu esperava, com o Sobrenatural A Porta Vermelha, ter mais informações sobre esse mundo de sobrenatural, saber quem é o demônio da cara vermelha, entender do porquê que ele tá atrás do Josh, porque ele quer tanto o Josh. Ou seja, galera, esse filme não traz informações úteis, não traz informações verdadeiramente importantes para agregar esse universo. Porque além das informações de que a Porta Vermelha ainda estava aberta, que eles não conseguiram fechar, para quem não lembra, quem abriu a Porta Vermelha foi a Elise. Isso foi mostrado em Sobrenatural A Última Chave, quando ela estava lá tentando se livrar dos problemas dela, ela acabou abrindo a porta, que foi começou toda a história desse filme. Além da informação de que a mãe do Josh morreu, de que o pai dele tinha se matado porque ele tinha as mesmas habilidades de viagem astral, e naquela época eles não sabiam muito bem lidar, a mãe do Josh não sabia lidar com isso. Eles não têm muitas informações, porque o pai do Josh nesse filme aparece para ajudar ele a se lembrar do passado dele, do que aconteceu naquele um ano, e fazer com que ele tivesse mais ciência do que aconteceu com o pai dele, que o pai dele também tinha as habilidades de viagem astral. Nada mais que isso é revelado, porque o pai dele não tem nenhum diálogo com ele no filme, nada verdadeiramente significante. Se teve algum diálogo, pra vocês terem noção, eu nem lembro de tão relevante que se teve. Foi outra coisa também, galera, que pecou nesse filme, no meu ponto de vista, é porque ele aconteceu num ambiente muito propício para ter um terror generalizado, que é o ambiente de uma faculdade onde os alunos todos dormem lá. Eles não exploraram isso no filme, o que poderia ter sido uma soma, uma adição pro terror desse filme. Foi bom, mas que poderia ter acrescentado mais ainda, eles não exploraram. Tudo que aconteceu no filme foi sentido apenas pelo Josh, pelo Dalton e pela amiga deles, porque a mãe e os outros filhos não sentiram nada. Os colegas da faculdade que compartilhavam o mesmo ambiente com eles, que os espíritos estavam andando por lá, não sentiram nada. A única coisa basicamente irrelevante que aconteceu nesse filme é que a Porta Vermelha foi fechada e que o demônio da cara vermelha vai ter que dar um outro jeito de abrir, de vir para esse mundo, sendo que a gente viu que existem várias portas nesse universo e que a Porta Vermelha é apenas uma. Essa é a minha opinião sobre esse filme. Quero que você deixe a sua aí nos comentários, se você gostou, se você não gostou, se você concorda com a minha opinião, se você sentiu medo ou não nesse filme. Fique ciente que só vale a pena você assistir Sobrenatural A Porta Vermelha se você quiser ir focado apenas, única e exclusivamente no terror. Se for por outra coisa, você vai se decepcionar. Não tem diálogos muito interessantes, não tem uma história explorada, não tem acréscimo de informações desse universo. Então já fica aí, o aviso foi dado. Eu gostei de assistir, não me arrependo. É isso, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, vou pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito, ativar o sininho, porque com o sininho ativado você recebe a notificação de próximos vídeos. Você não precisa assistir, mas só de receber você vai saber se aquele vídeo te interessa ou não. Se te interessar, você assiste. Se não te interessar, você assiste também para me dar aquela força, beleza? Compartilha esse vídeo para um amigo seu que curte filmes de terror, que curte a franquia Sobrenatural. Pede para ele deixar nos comentários a opinião dele. Me segue no Instagram, esse está aparecendo aqui para você, @meumundo_YT, para a gente estar interagindo por lá. Obrigado de coração, galera, a todos que assistiram até aqui, a todos que deixaram like, a todos que são inscritos no canal, a todos que ativaram o sininho, porque vocês não fazem ideia do quanto isso me motiva a continuar postando o vídeo. Obrigado de coração mais uma vez e até o próximo.